E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Penal 3. Um abraço aí para a turma do quinto período e do sexto período que estão sempre nos acompanhando nas aulas, tá bom? Terminamos o primeiro bimestre, finalizamos, né, os crimes contra a vida, os crimes contra a integridade física, os crimes contra a periclitação da vida e da saúde. E hoje nós mudamos de assunto, tá bom? Hoje nós vamos para alguma coisa que não se pode tocar, que é a honra. São os crimes contra a honra. Isso nós vamos tratar ao longo da semana e da semana que vem, tá bom? Desejo a vocês um ótimo segundo bimestre e que esse isolamento termine rápido, porque eu estou com muita falta de todos vocês, meus alunos, tá bom? Então vamos lá, nós temos aqui um primeiro crime. Lembrando, eu vou começar já pela calúnia, mas os crimes contra a honra, eles começam no artigo 138, mas eles vão para o artigo 139, 140, 141, 142, 143, 144 e também o artigo 145, tá bom? Então nós vamos aí nos prolongar até o artigo 145 com as devidas determinações de cada artigo. O artigo 138, 139 e 140 são artigos específicos, né, que tipificam crimes. Crimes de calúnia, crimes de difamação e crimes também de injúria. Fiquem ligados no nosso canal, porque vou fazer a leitura desses artigos e, principalmente, vou fazer com vocês a leitura de um quadro para diferenciar esses três tipos de crime que causam aí muita confusão na hora das provas para os alunos. Isso é difamação, isso é calúnia, isso é injúria. Confundo tudo, professor. A partir da aula de hoje, eu tenho certeza absoluta que vocês não vão confundir, tá bom? Para o pessoal do quinto período, nós temos aí no site, né, no nosso portal, o material da aula. Vocês podem acessar, podem estudar, para depois fazerem os devidos resumos e exercícios e também para se dedicarem aí ao conhecimento do direito penal. Então vamos lá, artigo 138, caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato tido como crime. Olha só a palavra, hein, gente? Caluniar alguém imputando-lhe falsamente, olha esta palavra, fato. Fato definido como crime. Professor, por que você está maluco aí falando só de fato? Guardem essa palavra, porque essa palavra é essencial para vocês sempre identificarem a calúnia, tá bom? Então, quem calunia alguém imputando fato criminoso a outrem comete calúnia, tá? Na mesma pena incorre quem, sabendo que é falsa a imputação, a propala ou a divulga. O famoso fofoqueiro a respeito da calúnia. Então, nós temos aquele que imputa crime a outrem, um fato criminoso, olha a palavra, fato criminoso a outrem, certo? Quem imputa fato criminoso a outrem responde aqui de 6 meses a 2 anos. No entanto, quem não imputou fato criminoso a ninguém, mas divulgou a informação, na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propaga ou divulga. Divulgou sabendo que era mentira, certo? Então ele também responde. Perfeito? Na mesma pena, professor? Mesma pena. Então, o mesmo crime aqui com a mesma pena. É punível a calúnia contra os mortos, não é porque a pessoa está morta que ela não pode ser desrespeitada na sua honra. Você não pode matar uma pessoa morta, porque é crime impossível, mas você pode caluniar uma pessoa morta, certo? Continuando ainda nesse artigo, tá? Admite-se a prova da verdade, ou seja, eu falei que a pessoa cometeu um fato criminoso, a pessoa falou que não, a pessoa me acusou de calúnia, mas eu falei assim, eu provo, é verdade. Professor, eu posso fazer isso? Pode, mas em determinadas situações, tá bom? Vamos ver quando você pode imputar fato criminoso a outra pessoa? Vamos lá.
se constituindo o fato imputado crime de ação privada, por exemplo, uma injúria é uma ação privada. O ofendido não foi condenado por sentença recorrível. Então, gente, você pode fazer a sua imputação de fato criminoso a outrem. Mas, se o fato imputado por você é de ação privada, ou seja, uma injúria, e o ofendido não foi, né, condenado por sentença irrecorrível, ou seja, ele está sendo realmente acusado do que você falou, mas ele ainda não foi condenado de ação privada, você não pode falar, você não pode caluniar, aí vai ser crime, ok? Então, você pode imputar fato criminoso a alguém, desde que não seja de ação privada e o ofendido ainda não tenha sido condenado de sentença irrecorrível, ou seja, com trânsito em julgado. Outra situação, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no parágrafo 1º do artigo 40, no inciso 1º do artigo 41. Gente, o artigo 41, no seu inciso 1º, fala o seguinte: contra o presidente da República ou contra chefe de governo e chefe de governo estrangeiro. Então, contra presidente ou chefe de governo estrangeiro, você também não pode caluniar. E aí, amigos, cortou o vídeo, mas vamos de novo. Então, na primeira situação, vocês viram, né, que admite-se prova da verdade, você pode imputar fato, mas se o fato for de ação privada e quem você está ofendendo ainda não foi condenado por trânsito em julgado, você não pode imputar esse fato. Então, quando você vai imputar fato criminoso a outrem, dá uma olhadinha se esse indivíduo sofreu, se esse crime é de ação privada e se esse indivíduo já foi condenado com trânsito em julgado. Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1º do artigo 141, vimos que você não pode imputar fato criminoso, independente se seja verdade ou não, a chefes de Estado ou ao presidente, certo? Ok? Perfeito. Entenderam isso, gente? Se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas, você não pode, não admite prova da verdade. Então, mesmo se for verdade, você não pode. Se o crime é imputado, embora de ação pública, lembra que a ação privada tem que ter trânsito em julgado. Embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença recorrível. Então, se a ação é pública, na maioria das vezes você pode imputar esse fato. No entanto, tem que tomar cuidado, porque se ele foi absolvido, você responde sim, certo? Então, na maioria das vezes, resumindo, você pode imputar fato criminoso verdadeiro a outra pessoa, sem problema nenhum. Tenha essa confiança. Se ele é verdadeiro, você pode imputar. Agora, se for contra presidente ou chefe de Estado, não, você não pode de jeito nenhum. Agora, se esse fato é verdadeiro do ponto de vista da acusação, mas esse indivíduo foi absolvido, não, você também não pode imputar. Ou, se esse indivíduo já foi condenado, mas não houve o trânsito em julgado e a ação é ação privada, são poucos crimes, são de ação privada, você também não pode. Entenderam? Continuando então, vamos aos conceitos desse artigo 138? Vamos. Calúnia. Então, vamos aos conceitos, né, desse crime, que é a calúnia, o artigo 138. Lembrando que, para definirmos, né, o conceito do artigo 138, é melhor até que trabalhemos aí já o 138, 139, 140 como um todo, para que o aluno já tenha, né, no decorrer das nossas aulas, a consciência dessa diferenciação. Lembrando sempre, como eu acabei de ler, que a calúnia tem, né, um fato criminoso imputado a alguém, ok? Pedi, né, há alguns minutos atrás que gravassem essa palavra, fato, ok? E essa expressão, fato criminoso, perfeito? Mas vamos aos conceitos gerais, tá bom? Isso aqui é um pouco da história, né, da questão dos crimes contra a honra. Eu vou pular um pouquinho, mas no meu material de casa vocês podem ter acesso a essas informações, mas aqui que me importa, tá? Crimes contra a honra. Conceito aberto que deve abarcar o senso comum social acerca do comportamento ideal e escorreito.
Ou seja, esses crimes visam, né, resguardar a honra das pessoas. Professor, que honra é essa? Existem vários tipos e definições de honra. Temos a questão filosófica, temos a questão ética, temos a questão social, temos vários tipos de definição. Aqui para nós vamos ter um conceito um pouco mais restrito, né? Um pouco mais pobre, e nós vamos dividir a honra em honra subjetiva e honra objetiva. Isso tem uma grande importância, né? Honra, vamos lá, são atributos morais, também vinculados aí a atributos intelectuais e até mesmo físicos de uma pessoa, que lhe dão status, a consideração e o respeito social. Certo? Então, esse é o conceito abrangente de honra. Está ligado, né? Então, à imagem que eu tenho perante a sociedade, a imagem que você que está me assistindo tem perante a sociedade que o cerca, as pessoas que estão do seu lado, as pessoas que te veem, as pessoas que também te conhecem. Você tem que ter, né, ou pelo menos buscar ter uma imagem satisfatória. Pelo menos assim o direito vislumbra, que você se preocupa com a sua imagem para com os outros e principalmente para com você mesmo, certo? Então está intimamente ligada a essa imagem do cidadão, sendo a imagem um direito inviolável constitucionalmente. Ou seja, você tem o direito, né, de preservar essa sua imagem. Eu acabei de falar no slide anterior que nós tínhamos aí duas situações, né? A primeira situação, a honra objetiva e a honra subjetiva, certo? Então vamos tratar dessas duas, porque é a diferenciação mais importante aqui para o direito. Óbvio que numa aula de filosofia, de ética, isso se desdobra em muitos outros conceitos, mas aqui para nós esses dois bastam. Então vamos lá. A honra subjetiva é o sentimento próprio do sujeito com relação aos seus atributos. Ou seja, você que está em casa assistindo aula, é aquela ideia que você tem de você mesmo. É o seu critério, né? É a sua autocrítica. Isso é a honra subjetiva. Óbvio que essa honra pode ser abalada por terceiros que podem desestruturar o que você acha de você mesmo, certo? Então essa é a honra subjetiva, é aquele sentimento próprio do sujeito em relação aos seus atributos. E acreditem, todos nós temos grandes atributos, grandes defeitos também, mas grandes atributos. Já a segunda, a honra objetiva, essa é muito mais fácil de lidar, essa é muito mais fácil de você tocar, é o juízo comum sobre os atributos do sujeito. Então, são os terceiros vinculados à minha pessoa, né? O que os terceiros acham da minha pessoa. Então, está aí relacionada diretamente com a ideia que o outro tem de mim. Perfeito? A honra subjetiva são os meus sentimentos, a ideia que eu tenho dos meus atributos, e a honra objetiva é a ideia que os outros têm dos meus atributos. Ah, professor, eu não ligo para a opinião dos outros. Olha, você pessoalmente não pode. Você pessoalmente pode não ligar para a opinião dos outros, mas o direito não está valorando pessoa por pessoa, está valorando uma gama de direitos que englobam, né, o impacto social da minha imagem. Portanto, a sua imagem para com terceiros, você se importando ou não, ela é protegida pelo direito. Então, nós temos um primeiro crime, a calúnia, depois a difamação, depois a injúria, e nós temos duas honras a serem atacadas, a honra objetiva e a honra subjetiva. Nós vamos ver que desses três crimes, dois atacam a honra objetiva, ou seja, o que os outros pensam de mim, e um ataca a honra subjetiva, ou seja, o que eu penso de mim, certo? Então, desses três crimes, dois atacam a honra objetiva e um ataca a honra subjetiva. Calúnia e difamação, olha aqui a resposta já em verde, ferem a honra objetiva. Então, a calúnia, imputar fato criminoso a alguém, que a gente já leu, ela diz respeito ao impacto social da minha imagem. O que os outros acham da minha imagem. Então, ao imputar fato criminoso para alguém, eu estou prejudicando a imagem dele perante terceiros. Já a difamação também corre no mesmo sentido, que é fato desonroso, vocês vão ver daqui a pouco, e tem a injúria, né, que está mais ligada a expressões, né, e não a fatos.
perfeito? E a injúria, então, fere a honra subjetiva. A injúria, por isso, é considerada, até no aspecto de pena, a pior delas, porque fere o que você acha dos seus próprios atributos. Ok? Continuando. Então aqui, gente, eu trago um quadro para vocês, para ficar bacana. Eu não sei se está dando para ver direito, né? Eu vou tentar melhorar a imagem aqui. Então eu espero que vocês vejam que aqui nós temos calúnia, aqui nós temos difamação, artigo 139, e aqui nós temos a injúria. Perfeito? Aí melhorou, certo? Fica só o nosso quadro aqui na tela. Então nós temos a calúnia, a difamação e a injúria. E aí olha as diferenças, hein, gente? Incide sobre fato criminoso, incide sobre fato não tipificado, incide sobre expressão injuriosa. Entenderam esses três primeiros? Vamos voltar aqui. Primeiramente, eu vou abrir aqui o nosso querido Evangelho, né, segundo Nelson Hungria. Vou abrir aqui no Salmo 138, 139, 140, para ler, gente, apenas o caput para vocês, ok? Olha só. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Isso é a calúnia. Olha só. Então aqui nós temos a calúnia. Imputar fato criminoso. Olha essa palavrinha que eu pedi para guardar. Depois nós temos a difamação. A difamação fala o seguinte: difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Então aqui nós temos fato, aqui também nós temos fato. Só que aqui nós temos fato criminoso e aqui nós temos fato que atinge a reputação do indivíduo, mas não é crime. Então, difamação e calúnia, artigos 138 e 139, são fatos. Professor, o que são fatos? Fatos são histórias, fatos são palpáveis, fatos eu posso descrever, fatos eu posso fazer ali uma análise do que eu realmente fiz. Tem alguma coisa objetiva que eu posso quase tocar, tá? Professor, não estou entendendo. Então, quando eu falo em calúnia, fato relacionado à calúnia, eu estou falando, por exemplo, de o Bruno, eu alego que o Bruno pegou o estojo do Ítalo, certo? O Bruno pegou o estojo do Ítalo sem que o Ítalo percebesse e levou embora. Eu estou descrevendo um ato criminoso aqui. Nesse caso, aparenta ser um crime contra o patrimônio conhecido como furto, artigo 155. Só que quando eu falo isso, você é capaz, não é? Aí de casa, é capaz de imaginar uma pessoa chamada Bruno se dirigindo a uma carteira, chegando numa carteira de uma pessoa chamada Ítalo, retirando, subtraindo o estojo e levando embora. Você consegue vislumbrar, você sabe exatamente o que essa pessoa fez, você sabe, inclusive, se você tem um mínimo conhecimento, que esse crime trata-se, né, de um crime contra o patrimônio conhecido como furto. Certo? Isso é calúnia. Por que calúnia? Porque é imputar, né, fato criminoso a alguém. Então, o fato é uma história, o fato é alguma coisa palpável. Ok? Professor, o senhor leu o artigo 139? O artigo 139, ele fala: difamar alguém, imputando-lhe fato. Só que aqui não é criminoso, é ofensivo à sua reputação. Então vamos supor, todos aqui sabem que a prostituição não é crime, ok? Atos ligados à prostituição, sim, mas a prostituição em si mesma não é crime. Então, eu falar que alguém se prostitui não pode ser calúnia, porque não é um fato criminoso. Então eu falar, fulano de tal está na Marcos Xerém, na esquina da Marcos Xerém, se prostituindo. Vamos analisar aqui? Existe fato? Sim, existe um fato. Ok? Qual fato? Essa pessoa está se prostituindo em uma esquina. Perfeito? Esse fato é criminoso? Prostituição não é crime. Então, logo, eu tenho difamação. Certo? Então, calúnia e difamação é a mesma coisa. É imputar fato à pessoa. Só que a calúnia é um fato criminoso, que a gente até já verificou o artigo, e a difamação é um fato desonroso. Eu não estou dizendo aqui que se prostituir seja ou não desonroso, tá? Eu estou falando que, para a parcela da sociedade, isso pode soar como desonroso, portanto, como direito penal
analisa o impacto social, essa questão de indicar, né, uma pessoa como uma prostituta em determinado local, que ela se prostitui em determinado local, eu tenho sim aqui um caso de difamação. Perfeito? Ok? Lembram que a calúnia, gente, tem a exceção da verdade? Quer dizer, eu posso comprovar se ele realmente cometeu aquele crime, se transitou em julgado, etc. Lembram disso? Que eu acabei de ler. Tem a exceção da verdade. Muito cuidado que, em regra, a difamação não tem a exceção da verdade. Ou seja, você não pode imputar fato a outra pessoa, mesmo que esse fato seja verdade. Óbvio que tem uma exceção, tá, na difamação. Ou seja, eu indicar que alguém faz ponto de prostituição na Marco Xerém, fulano faz ponto de prostituição na Marco Xerém. Aí a pessoa vira para mim, esse fulano, e fala, olha, você me difamou, então tem um processo crime contra você, certo? Eu vou falar, não, estou tranquilo com relação a isso, porque eu vou provar que você se prostitui realmente na esquina que eu falei. Olha, não cabe exceção da verdade, na maioria dos casos, na difamação. Vocês vão ver daqui a pouco, na leitura do artigo, que tem um caso, né? Uma característica específica da difamação que cabe exceção da verdade. No resto, vocês não têm direito de falar. E aí muita gente em casa deve estar falando, mas se prostitui mesmo, se ela faz isso, se ela faz aquilo, se ele faz isso, se ele faz aquilo, por que eu não posso falar se é verdade? Então, olha que bacana o direito. O direito está dando o seguinte aviso para você. Cuida da sua vida. Mesmo sendo verdade, você não tem o direito de sair aí espalhando coisas sobre as pessoas. Ok? Então o direito não pune apenas a mentira. Ele pune também o que a gente pode chamar legalmente da fofoca, que não tem nenhum objetivo. Ok? Então não pensem que apenas a mentira pode gerar crime contra a honra. A difamação, sendo mentira ou verdade, ela gera um crime contra a honra na maioria das vezes. Tá bom? E a injúria, professor? O senhor falou, vamos voltando aqui, o senhor falou de fato criminoso e o senhor falou de fato ofensivo. Os dois são crimes, um de calúnia, outro de difamação. E a injúria, professor? A injúria incide sobre uma expressão que atribui negatividade. O que quer dizer isso, gente? Olha só, a injúria é a única que não tem fato, ou seja, a injúria é a única que não é palpável, ou seja, a injúria é a única que não tem uma história, não tem uma descrição. Então, olha só, se eu viro e falo, fulano, ciclano é ladrão. Muita gente acha, principalmente leigos, e vocês agora, depois dessa aula, não são mais leigos nisso, muita gente acha que chamar fulano de ladrão é calúnia. Mas não pode ser calúnia. Por quê? Quando eu falo, fulano, você é um ladrão, Teobaldo, você é um ladrão. Tem fato criminoso? Tem fato desonroso? Muita gente vai falar, lógico que tem, professor. Tá chamando ele de ladrão. Tá, gente. Óbvio que é ofensivo. Mas cadê a história? Cadê a questão palpável? Ele é ladrão porque ele roubou? Ele é ladrão porque ele furtou? Ele é ladrão porque ele cometeu receptação? Ele é o quê? Ele é um assassino. Ele é assassino, ou ela é uma assassina. Ela é uma assassina de pessoas, ela é uma assassina de fetos, ela enquadra-se no infanticídio, ela enquadra-se no homicídio. Estão entendendo, gente? Xingar pessoas, que é o que a maioria do ser humano faz, em regra é injúria. Ok? Então, chamar de ladrão, injúria. Falar, fulano pegou o estojo do ciclano tal dia e levou embora, subtraiu. Calúnia. Falar, você é uma prostituta, você é um prostituto. Injúria. Você faz ponto na rua tal e vende seu corpo. Difamação. Entenderam a diferença, gente? De difamação, de calúnia para injúria? Injúria é expressão. Então, os xingamentos são, em geral, injúria. As historinhas maldosas são, em geral,
calúnia ou difamação. As histórias, mesmo que verdade, mas que não são crime, continuam sendo difamação. Então, eu faço um apelo a todos que estão assistindo essa aula. Sigam o direito penal, cuidem da sua vida e não fofoquem da vida dos outros. Porque mesmo se for verdade, você não tem direito nenhum de espalhar por aí algo que você considera desrespeitoso. Mas lembrando, hein? Aqui tem que haver o dolo de desrespeitar a honra. Talvez eu conte uma história de um amigo meu que ele não queria, que ele acha desonroso, mas eu não sabia e eu estou contando como se fosse uma vantagem para ele. Aqui, embora eu esteja contando um fato desonroso, para ele não houve o dolo, né? Eu queria, inclusive, enaltecê-lo e aí não pode haver crime. Então, um dos componentes essenciais desses 3 crimes é, sem dúvida nenhuma, o dolo. Perfeito? Então, honra objetiva tem a ver com terceiros, honra objetiva tem a ver com terceiros, honra subjetiva. Professor, ok, isso eu já entendi, mas e daí? Honra subjetiva e objetiva. O que isso pode atrapalhar a minha situação? Gente, talvez vocês ainda não entenderam, né, a gama de possibilidades que temos aqui. Já que os 2 primeiros são honras objetivas, eles só se completam, eles só podem se consumar se terceiros ficam sabendo desta calúnia, desta difamação. Ou seja, se eu conto apenas para a pessoa, lembra que eu falei do Bruno, que pegou o estojo, etc, etc? Se eu conto só para o Bruno, falando, Bruno, eu vi você pegando, eu vi você fazendo isso, quer dizer, eu estou caluniando ele, mas para ele mesmo. A calúnia não fere a honra objetiva, e a honra objetiva não é da sociedade? A sociedade ficou sabendo? Não, não ficou sabendo. Ou seja, aqui nós temos uma situação atípica, não é crime, certo? Então, tanto a difamação quanto a calúnia tem que haver aí um componente essencial, que é o público, que é terceiros serem, né, agraciados, entre aspas, por essas histórias, por esses fatos. Ok? Já a injúria, embora difícil provar o que eu vou falar, mas a injúria nós não temos essa questão, tá? Então, se eu chego numa sala e ofendo aí algum dos nossos alunos e xingo esses alunos, eu posso estar sozinho na sala, outro professor, em casa, com alguém, eu posso estar sozinho, que continua sendo injúria. O difícil vai ser para o ofendido comprovar, já que só tem ele e o indivíduo dentro dessa sala, dentro desse quarto, certo? Então, injúria não precisa, né, ter terceiros, mas a difamação e a calúnia com certeza precisa ter esse impacto, tá bom? Continuando, então aqui é a honra objetiva, aqui é a honra objetiva e aqui fere a honra subjetiva. Retratação. Professor, quando eu posso retratar? Na calúnia cabe retratação, então eu posso falar e depois me desculpar. Na difamação eu posso, certo, fazer aqui a retratação. E na injúria a retratação não é admitida. Por que isso, gente? Porque como fere a minha honra subjetiva, me feriu por dentro, não importa ele pedir desculpas. Desculpas serve para terceiro, né? Mas para mim eu já me sinto ofendido. Exceção. Em regra é permitido. Exceção. Aqui está em regra é permitido, né? Mas eu não gosto de falar em regra é permitido. Eu gosto de falar que em regra a exceção não é permitida na difamação, porque ela é permitida apenas em determinada situação. Então aqui, embora esteja no meu quadro, eu não concordo, tá? Mas nos quadros na internet vocês vão achar assim. Eu acho que não é permitido aqui, tá? Não é permitida exceção, de jeito nenhum. E aqui é permitido nas possibilidades legais. Então é melhor, se alguém está copiando, copiar aqui. É permitido nas possibilidades descritas legalmente. Aqui é um crime formal, então não precisa de resultado naturalístico, ou seja, verificar que a honra foi mesmo ferida. Aqui também é um crime formal e aqui também é um crime formal. Gostaram? Até agora nós já definimos o que é calúnia, o que é difamação, o que é injúria. Sobre a questão da exceção, gente, que eu falei para vocês, olha o que... Aí muita gente deve estar em casa falando, esse professor aí eu não sei, porque ele está discordando. Não é que eu estou discordando
da doutrina majoritária. Eu só acho que essa expressão aqui causa uma confusão na difamação. Porque olha aqui, ó, difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo, 3 meses a 1 ano, exceção da verdade. Exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa às suas funções. Gente, então, exceção da verdade não é em regra permitida. Em regra ela não é permitida, mas é permitida na condição legal do artigo 140. Ok? Vamos continuar um pouquinho? Então vamos lá. Gente, caluniar então é imputar a alguém episódio descrito como crime. É a falsa acusação, é uma espécie particular de difamação. Difamação fere a reputação, é o gênero. A espécie, calúnia, que fere a reputação, mas fere com um fato especificamente criminoso. Propala ou divulga é tornar pública a informação. Por que tornar pública? Porque é um crime que fere a honra objetiva, e ferindo a honra objetiva, é necessário que tenhamos terceiros. Se o agente acha que a imputação é verdadeira, há erro de tipo, que exclui o dolo. Isso aqui, gente, ó, cuidado, viu? Isso aqui cai muito em provas. Cuidado, erro de tipo. Eu vi uma pessoa parecida com o Juvenal, certo? Eu vi uma pessoa parecida com o Juvenal. E aí, esse Juvenal, é uma pessoa muito parecida, entrou dentro de um carro, não podia ter entrado fora, né? Desculpa aí o pleonasmo, mas entrou num carro, pegou o som e foi embora, e correu. Eu estava vendo na penumbra. Ao verificar o biótipo, né, dessa pessoa, eu achei que era o Juvenal e, dessa maneira, caluniei, imputei fato criminoso ao Juvenal. No entanto, o criminoso real era realmente idêntico ao Juvenal. Eu errei por imprudência, né? Eu fui imprudente em falar sem ter certeza. Mas eu não tinha dolo. Então, gente, erro de tipo também aqui afasta o crime. Lembra que culpa afasta o crime, erro de tipo afasta o crime, certo? Tem que ter o dolo, o desejo de caluniar, certo? Elementar que o fato seja falso, então não pode haver calúnia de fato verdadeiro, porque cabe a exceção da verdade. Atribuir crime que de fato exista, não será penado, óbvio, observando o parágrafo terceiro. Ofender uma pessoa vagamente como assassina, ladrão, o que é aí de casa? Assassino, ladrão, tem fato? Não tem fato. Não consigo descrever o que ele fez. Então é injúria, tá bom? Certo? E atribuir contravenção penal a outrem é crime? Gente, olha só, aqui fala, ó, caluniar alguém imputando-lhe falsamente ato definido como crime. Então, imputar fato criminoso é calúnia. Imputar contravenção penal, difamação. Por quê, professor? Porque calúnia só pode ser imputar fato criminoso. Jogo do bicho é contravenção. E como não é crime, não pode ser calúnia. Lembra que a difamação é gênero e a calúnia é espécie? Então vai na difamação. Imputar fato desonroso, porque crime não é. Certo? Não existem pessoas desonradas, tá? Com vistas a serem objeto de crime impossível. Então não existe crime impossível aqui. Não adianta você falar, não, mas era uma pessoa que já era desonrada. Eu não fiz nada, essa pessoa já não presta. Meu querido, guarde seu julgamento para você, tá bom? Que pena, né? Que pena que a calúnia, difamação e injúria não são tão utilizadas, porque senão a internet teria que ser abandonada ou fechada, de tanto que temos visto aí a cada dia, né, alunos, mais agressões, mais perseguições, não é isso? E como vimos, a difamação não tem relação com mentira, né? Pode ser até mesmo a verdade. E calúnia sim, tem relação com mentira. Imputar fato calunioso, né, que não aconteceu do modo que você atribuiu. Certo? Vocês vão escutar, né, no quarto período, vocês vão ver comigo denunciação caluniosa. Então nós temos 2 tipos de crime, né? O artigo 138, que fere a honra, são 2 objetos totalmente diferentes, objetos jurídicos diferentes. E nós temos o artigo 340, que é lá nos crimes contra a administração pública, que é denunciação caluniosa, que aí vai ferir a estrutura do Estado, que o Estado todo vai andar
por causa de você. Então, uma coisa é caluniar alguém, ofender alguém perante a sociedade. Ponto. Isso não quer dizer que houve um processo, isso não quer dizer que a justiça se movimentou, isso não quer dizer que houve uma denúncia, um inquérito policial, etc. Foi uma calúnia, imputou o crime. Já causou, óbvio, desconforto, né, no ofendido. Mas parou por aí. No entanto, temos aqui, dar causa em instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação, contra alguém imputando-lhe crime que sabe inocente. Então você imputou a alguém um crime que você sabe que essa pessoa não cometeu. Meus queridos, aqui você já está indo um pouco além. Você não sofre a honra de um indivíduo, mas você está movimentando o Estado, você está gastando dinheiro público para que o Estado procure algo que não existe. Então é uma calúnia mais uma comunicação falsa de crime é igual a denunciação caluniosa, tá bom? Classificação desse crime, vamos lá. Sujeito ativo, qualquer pessoa. Sujeito passivo, qualquer pessoa, até mesmo os mortos. Aqui na calúnia não há dúvida, tá, que os mortos podem ser objeto desse crime. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo. Gente, olha, há uma divergência na doutrina, alguns apontam que sim, mas eu indico ainda em provas fechadas que coloquem que não, certo? Mas, até por causa do conceito, né, de honra subjetiva, objetiva, difere um pouco, né, da questão de marca, da importância da marca, e então eu não entro nessa discussão aqui, porque não cabe ainda nesse momento, mas eu colocaria numa prova fechada ainda que pessoa jurídica não é possível. Numa prova aberta, eu falaria dos dois contrapontos, tá? Tentativa é admissível, mas só vai acontecer se a calúnia for por escrito, né? Objetivamente não tem como a calúnia oral você ter uma tentativa. Elemento subjetivo é o dolo específico, aqui também há uma divergência, certo? Porque para a maioria é só dolo de imputar o crime, mas grande parte acha que deve haver o desejo de magoar, ofender e prejudicar. Eu fico com dolo específico, tá? Eu acredito que seja dolo específico. Objeto material é a honra, o objeto jurídico também é a honra. A consumação a gente já viu, né? Se efetiva com a calúnia, a respectiva ciência do terceiro, o crime é formal, tá? O crime é comum, livre. Vamos lá então. Exceção da verdade. A gente já leu essa questão da exceção da verdade, então vamos aqui continuar. Deve ser resolvida antes que o processo siga. Lembra daquela questão? Eu posso falar das pessoas desde que seja verdade. E mesmo sendo verdade, eu tenho que cumprir alguns quesitos. Tem certas situações que, mesmo sendo verdade, eu não posso falar. Tá? São 3 situações que estão lá no parágrafo 3º. Lembram disso? Então vamos lá. A exceção da verdade ela é uma forma de defesa qualificada onde o réu mostra, né, que o fato imputado ele é verdadeiro. Ou seja, não cumpre elementar do crime de calúnia que fala caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Então, se você prova que é verdadeiro, você torna a conduta atípica. Exceção não pode se sustentar se o fato for de ação privada. Lembra que eu falei que tem 3 situações? Então, ação privada, que ainda não tem a sentença irrecorrível, ou seja, não transitou em julgado, ou a agente tenha sido absolvido. Isso é um dos casos. Presidente da República, com prerrogativa de função, né, e os chefes de Estado. Isso aí, mesmo se for verdade, você não pode. Tá? E a questão também de ações públicas, né, que está lá no parágrafo 3º, certo? No seu inciso 1º, no seu inciso 2º e no seu inciso 3º, certo? Se for de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível, você também não pode fazer. Então, é a ação privada, nesse caso, presidente da República, e a ação pública quando o indivíduo foi absolvido em sentença irrecorrível. Retratação, a gente falou quando é possível se retratar, né? Nos crimes nos crimes que ferem a honra objetiva, né? O querelado que antes da sentença se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação fica isento da pena. Então aqui não é uma atipicidade, mas sim uma isenção da pena, tá? Então aqui é uma isenção da pena.
Nos casos que o querelado tenha praticado calúnia ou difamação utilizando-se de meios de comunicação, a retratação tem que ser pelos mesmos meios que praticou a ofensa. Ou seja, se for para um jornal de grande circulação, tem que ser por um jornal de grande circulação. Se for numa capa, numa primeira capa, deve-se pautar também pela primeira capa. Há aí uma necessidade, então esse é também o meu entendimento, de total proporção entre a retratação e a calúnia. Então tem o direito de se retratar, tem a possibilidade de se retratar, mas essa retratação tem que ser proporcional. O querelado que se retrata da calúnia ou da difamação, como eu disse, crimes objetivos, antes da sentença fica isento. Tá? Essa retratação pode ser feita pelo ofensor ou pelo seu procurador. Paulo Henrique Amorim, quando vivo, teve alguns casos que ele teve que se retratar, certo? Se retratou e é um ótimo jornalista, uma história brilhante, mas também passou por isso, alguma apuração errada, que ele teve que se retratar. Então teve alguns casos que ele viveu isso. Extingue-se a punibilidade desde que retrate, desde que essa retratação seja proporcional, tá? Aqui, gente, no 144, nós temos uma coisa interessante, que é pedido de explicações. Professor, o que é o pedido de explicações? Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, então o pedido de explicações também cabe para injúria, diferente da retratação, que só cabe para os outros dois. Quem se julga ofendido pode pedir explicações em juízo. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as dá de maneira satisfatória, responde pela ofensa. Quem se julga então ofendido, se você se julgou ofendido, não quer entrar com uma ação, né? E aqui nós estamos tratando, em sua maioria nesse capítulo, de ações privadas, ou seja, é o ofendido que entra. Então, se você não tem esse objetivo, você pode pedir só as explicações para que o ofensor, né, ele diga exatamente o que ele quis falar quando disse tal expressão, tal fato, etc. Tá? Ou tal expressão, porque também cabe para a injúria. Perfeito? Isso evita um processo crime. Então temos retratação, temos pedidos de explicação, temos exceção da verdade. Estão guardando tudo aí? Se não guardou, volta o vídeo. Calúnia qualificada. Gente, não basta caluniar, tem que caluniar quem não deve. Quem é mais protegido aqui? Então vamos lá. As penas combinadas neste capítulo aumenta-se de 1/3 se qualquer dos crimes é cometido contra. Gente, aqui nós estamos falando do capítulo, tá? Então envolve difamação e injúria. Só que como estamos tratando aqui da calúnia, vamos lá. Calúnia qualificada contra presidente, contra chefe de governo, contra funcionário público em razão das suas funções. Então você pode ofender alguém que é funcionário público. Você responderá por 138, 139, normal. Só que se você ofender na qualidade de suas funções, né, relacionada às suas funções, você responde de maneira qualificada. Na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a difamação. Então a internet já parte aí de uma calúnia qualificada, tá bom? Contra a pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, certo? Exceto nos casos de injúria. Aqui vem um problema, tá, gente? Por que exceto nos casos de injúria? Nós vamos verificar isso na próxima aula, mas fica a ideia. Injúria não fere a honra subjetiva, então não é como você se vê. Então aqui tem um papo espinhoso, tem um conceito espinhoso, porque requer subjetividade, requer discernimento. Então alguns autores entendem que a injúria não recai em cima daquelas pessoas que não têm discernimento. O que daria, né, uma atipicidade para aqueles que agridem verbalmente os portadores de deficiência. Na próxima aula a gente vai tratar um pouquinho desse tema, que é triste, né? Que é um tema onde o direito ele falha também na sua interpretação. Não é isso? Ele deixa de defender pessoas hipossuficientes ou vulneráveis, tá bom? Mas é uma questão conceitual que nós vamos tratar aqui. Perfeito? Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa, repetir aqui os parágrafos, tá bom? Continuando. Então, essa é a calúnia. Terminamos aqui a calúnia. Vamos avançar um pouquinho mais hoje.
Vamos avançar na difamação? Ainda temos mais outra aula para completar na semana que vem, os crimes contra a honra, e depois vamos para os crimes contra a dignidade sexual, tá bom? Mas antes disso, vamos lá. Difamação. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano. Exceção da verdade, já li isso aqui hoje para vocês, vocês estão feras nisso. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Então aqui, gente, não tem segredo, né? Vocês já sabem que é fato criminoso, vocês já sabem o que a difamação tem. Neste crime se imputa fato. Nesse crime se imputa fato e não qualidade. Qualidade é lá na injúria, né? Seu ladrão, seu assassino, ok? Xingamentos é lá na injúria. Aqui continua fato, só que aqui é fato não criminoso. Pode ser contravenção penal ou qualquer outro fato desonroso. É tornar conhecida a terceiro, fato que, olha, a terceiro, né? Então lembra que eu falei que só a injúria será diferente disso? Fato que fira ou prejudica a reputação de outro. Reputação, o que é essa famosa reputação, professor? É o conceito perante a sociedade que o cerca, a opinião pública em relação a você, certo? E isso é chamado de reputação. Não há difamação em acirrada discussão. Então aquelas duas pessoas se xingando, discutindo, né, quase se batendo, e aí uma vai falar de fato desonroso. Nesses casos, como não houve um dolo exatamente ferir a honra, né, mas sim a agressão vai muito além disso, não é considerado, pelo menos a jurisprudência assim entende, que não há difamação em acirrada discussão. Tá? Fato. Aqui, diferente da injúria, né, que o fato da calúnia, desculpa, que o fato impreterivelmente tem que ser mentira, aqui o fato pode ou não ser mentira. Pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Fere a honra objetiva, como nós já vimos. O fato pode ser até mesmo uma contravenção, se for crime, calúnia. Se for contravenção, difamação. O sujeito que propala o fato comete nova difamação. Lembra que lá na calúnia, quem propala vai incidir no parágrafo do artigo 138. Aqui não, aqui comete outra difamação, outro caput. Então um vai responder por caput 139 e o outro também por caput 139. Pode até ser verdadeiro o fato, cuidado aí, seu fofoqueiro. Exceção da verdade apenas caberá se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício das suas funções. Ok? A classificação não muda muito, né? O sujeito ativo, qualquer pessoa, desde que pessoa física, né? Sujeito passivo, qualquer pessoa determinada e identificada, não existe difamação de grupos, até porque o artigo é difamar alguém. Calúnia também, tá, gente? Tem que ser pessoa específica, é caluniar alguém. Se for caluniar grupos ou difamar grupos, aí poderia mudar de crime, tá? O STJ aqui não aceita pessoa jurídica na difamação, perfeito. Aqui já não há discussão, como há na calúnia. Tentativa é admissível, também por meio escrito, elemento subjetivo dolo específico, objeto jurídico e objeto material, mesma coisa que a gente já viu. Consumação com a efetiva difamação, forma culposa não existe e também é um crime formal, ok? Fica aí a perguntinha final, testemunha pode sofrer queixa de difamação por fato narrado? Pode ou não pode? Não sei. Vocês vão pesquisar para mim isso para a próxima aula. Não precisa me entregar não, só pesquisa, porque na próxima aula eu vou voltar com esse tema espinhoso, respondendo essa pergunta e tratando desse crimezinho aqui, que é a injúria. E aí nós terminamos os crimes contra a honra. Tenham um ótimo fim de semana, tenham uma ótima semana. Trabalho, me entreguem, né? Na semana que vem é uma descrição desse vídeo de hoje. Descreve aí o que eu falei, descreve o que mais te chamou atenção na aula e terão os pontos. Tá bom? Quinto período. Beijão para você que chegou até aqui, até quase 1 hora de aula. Tá? Você é um herói e vamos conseguir juntos vencer essa pandemia. Até mais.